paz do Senhor para todos nessa manhã. Mais uma mensagem da parte do Senhor a todos nessa manhã. Família do canal Tempo de Crescer, conferência, Bíblia Sem Filtro, mais um devocional, Vida com Fé. Eu quero trazer uma palavra da parte do Senhor que se encontra no livro de Salomão, o livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Diz o texto bíblico: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Louvado é o nome do Senhor. Nessa introdução, Salomão, o rei de Israel, ele traz uma sabedoria e conclusão desse livro de Eclesiástico. Fala sobre o temor do Senhor, de guardar o temor do Senhor. Eu quero trazer nesse texto, desse versículo, uma mensagem temática com esse tema: o temor do Senhor faz crescer na graça, crescer no conhecimento e crescer na obediência à palavra de Deus. Aqui ele diz que tema a Deus e guarda os seus mandamentos. O que é temer a Deus? A palavra temor pode ser até medo, mas também ela é honrar, é respeitar a Deus. E mandamento é obedecer a palavra do Senhor que está na sua vida. A palavra do Senhor também está escrito em Provérbios capítulo 1 e versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas trazendo essa introdução desse textos, eu quero trazer nessa manhã uma história de um certo rei do Oriente Médio. Diz a história que aquele rei, ele acorda pela manhã no seu palácio, no seu império ali, muito alegre, cheio de saúde, cheio de alegria, cheio de comunhão com ele mesmo ali, cheio de relacionamento com ele mesmo, cheio de intimidade com seu eu, com seu ego. E ele sobe no seu trono ali, no seu palácio, ali no seu reino. Ele pega a sua coroa que põe na sua cabeça, pega o cetro que põe na sua mão, pega a sua melhor vestimenta, maior roupa e coloca e chama todos ali do império, ali do seu palácio, ali todos aqueles que serviam a ele com amor e com alegria. E ele chama todos os servos e conservos, todos aqueles os súbditos que ali ele governava e obedecia a ele. E ele chama todos e chama uns dos seus servos perante ele. Ele chama: vem perante mim. E ele faz uma pergunta que chama um dos seus servos mais próximo a ele
e chama e faz uma pergunta e diz a história que um dos seus servos ali fazia aniversário e ele chama um deles e fala assim perante ele: qual é o seu pedido nessa manhã para eu cumprir e fazer o seu desejo? Aquele servo muito humilde fala assim: Senhor, se o Senhor me permitir, eu queria ser, por esse dia, ser o rei, assentar na sua cadeira, no seu trono. E naquele dia, o rei muito alegre, ele faz o pedido daquele servo dele acontecer. Ele sai do seu trono e diz a história que aquele servo senta ali e ele é rei por alguns momentos da sua vida. Ele muito alegre ali, não sabia o que falar, não sabia o que fazer, mas de repente ele olha para cima e vê uma espada afiada, aguda, apontada para a sua cabeça, e aquele servo entra em desespero ali e grita para o seu rei que estava ali olhando, observando ele, falou: meu rei, meu senhor, estão tentando te matar de qualquer jeito. O Senhor não olhou para cima, olha o que está perante a sua cabeça, uma espada afiada, apontada para ti. Estão querendo te matar, estão querendo acabar com a sua vida. Ó meu rei, ó meu Senhor. E aquele rei, com muita paciência, com muita sabedoria, ele fala: não, essa espada que está aí é para mim temer, é para mim temer, é para mim fazer as coisas com justiça, porque perante mim há um rei mais poderoso do que eu. É para mim temer e fazer as coisas com justiça, com retidão, com mansidão e com temor e tremor ao Rei dos Reis, Senhores dos Senhores, diz a história. Então, a espada, qual é a lição que eu quero aprender também e passar para todos que vão ouvir essa mensagem? Sabe de uma coisa? Perante nós, no seu trono, no seu habitar no céu, há um rei chamado Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Leão da tribo de Judá, Cordeiro vivo, que morreu e que ressuscitou, está à direita do Pai. Esse rei chama o Senhor Jesus. Há uma espada perante nós, que é a espada do Espírito, a espada da palavra do Senhor. Quando o rei Salomão também, ele escreve nesse texto que essa espada temos que temê-la, temos que obedecer, tem que ter temor a ela, que é a espada da palavra de Deus, obedecer todos os seus mandamentos, ter o temor e tremor do Senhor. Também o profeta Isaías escreve no capítulo 11 e versículo 2:
ali o Senhor, ali ele escreve que o Senhor estava recebendo os atributos do Espírito Santo de Deus que vinha sobre o Messias, sobre o Senhor Jesus, e um do Espírito que estava ali era o Espírito de temor do Senhor, que nessa manhã que nós venha pedir a Deus e viver com esse Espírito, o Espírito do temor venha se derramado sobre nós, para nós temer ao Senhor. E Paulo escreve ao Efésios capítulo 10, capítulo 6, ele fala sobre do 10 em diante, ele fala sobre a armadura de Deus. Efésios 6 e 10, ele fala sobre a armadura de Deus, e nessa armadura de Deus está a espada. A espada ali é a figura da palavra de Deus, que nós podemos nessa manhã ter a sabedoria de manejar bem essa espada, cortar bem essa espada. Também que está escrito, Paulo escreve para o seu filho na fé, Timóteo, capítulo 2 e capítulo 2 da carta ao Timóteo, ele escreve que sabemos 2:15, está escrito assim: procurar apresentar o Senhor como obreiro aprovado, que saiba cortar bem a palavra ali, cortar no hebraico é manejar, quer dizer cortar bem, manejar bem a espada, manejar bem, cortar bem. Então, que nós venhamos a saber a manejar a espada que está em nossas mãos, que é a figura, o símbolo da palavra de Deus, cortar para nós e cortar para aqueles que vão nos ouvir. Louvado é o nome do Senhor. Fique nessa manhã com essa história desse rei ali no Oriente Médio, que ele temia alguém naquele trono, que nós podemos também temer e obedecer a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos essa manhã. Venha abençoar a todos, Senhor, que a tua graça, o teu poder venha estar com todos nessa manhã. Quem gostou, dê um like, dê um joia. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Amém? E graças a Deus.